paz, meus amados. É bom estarmos aqui reunidos nessa manhã para estarmos realizando o nosso terceiro batismo para a glória do Senhor. Glorifico a Deus e parabenizo os nossos irmãos pela decisão que tomaram de estarem hoje dando mais esse passo de fé, se posicionando diante de Deus e assumindo perante a sociedade a sua nova identidade com Deus. Glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês, amigos e irmãos que estão compartilhando conosco nessa manhã, nesse momento especial e marcante, não só para a minha vida, não só para o ministério, mas para a vida dos nossos irmãos também. Amém? Eu queria ler um texto da palavra de Deus e fazer uma breve reflexão com vocês. No livro de Gênesis, capítulo de número 17. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, o livro dos começos, onde a história da humanidade ela começa a ser mostrada. E em Gênesis, capítulo 17, Deus ele fala com Abraão. E o texto diz assim, versículo 1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas multidões te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. A primeira coisa que Deus nos ensina nesta palavra é que Deus se afirma, ou Deus se reafirma, identificando-se como Ele é. Abrão havia recebido uma promessa de Deus de ser pai, e que dele procederia uma grande nação. Abrão tinha 75 anos quando isso acontece. Aos 86 anos, já 11 anos após, ele comete um erro e ele, ouvindo a sua esposa, deita-se com uma escrava e tem com ela um filho, quando na realidade aquele não era o filho da promessa. Agora Abrão está com 99 anos e para Abrão está ainda mais difícil de ver cumprida a promessa de Deus. E quando ele está com 99 anos, praticamente impossível que a promessa de Deus se cumpra, Deus fala com ele. Quando Deus fala com ele, Deus diz: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Deus se reafirma diante de Abrão, dizendo para ele: Não é a sua idade que determina o que eu posso fazer. Não são as circunstâncias que determinam o que eu posso fazer. Não é a biologia que determina o que eu posso fazer. Eu posso fazer todas as coisas porque eu sou o El Shaddai. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu acho que muitas vezes na nossa caminhada nós precisamos ouvir essa voz de Deus. Porque muitas vezes nos desanimamos, nos desesperamos com as situações, com as circunstâncias. E lá no fundo do nosso coração tem que ecoar essa voz de Deus dizendo: Eu sou o El Shaddai. Eu sou o Todo-Poderoso. E quando nós compreendemos esta palavra e entendemos que Ele é o Todo-Poderoso, renova-se e renasce em nós a fé e a esperança. Nós passamos a crer e a entender e confiar que dá para continuar, dá para viver algo novo, dá para viver algo diferente. Tem algo reservado por Deus para cada um de nós. Dá para compreender que não é o fim da linha, muitas vezes, as situações que nós passamos. E quando nós vemos os nossos irmãos que decidiram-se nesta manhã descer as águas batismais, talvez aquilo que eles estão fazendo hoje não expresse exatamente aquilo que eles estavam vivendo quando deram o primeiro passo para a igreja. Mas esse é o reflexo da fé, esse é o reflexo da esperança que renasceu neles. Pois talvez alguns deles chegaram na igreja desanimados, tristes, angustiados, desesperados, desesperançosos. Talvez alguns deles chegaram na igreja sem fé, acreditando que não tinha jeito para as suas vidas. Mas quando eles estão aqui nesta hora, nesse momento, isso mostra que eles ouviram a palavra de Deus e eles creram nela. Eles ouviram Deus dizer: Eu sou o Todo-Poderoso.
Eles ouviram Deus dizer, eu tenho as situações e as circunstâncias nas minhas mãos. E eles decidiram confiar. Quando muitas vezes nós ainda que sejamos crentes, precisamos nos lembrar disso. Precisamos deixar essa voz de Deus ecoar nos nossos corações e nos lembrarmos que assim como Ele fez no passado, assim como Ele nos resgatou da nossa vil maneira de viver, Ele continua sendo Deus. Ele é Deus poderoso para salvar, mas Ele também é Deus poderoso para sustentar. A sua palavra diz que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumpri-la. Ele é fiel para terminar. Deus é um Deus poderoso que não nos abandona no trajeto, que não nos deixa perecer no meio do caminho. Ele continua conosco. Foi essa a promessa que Jesus fez. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu vou estar com vocês até o fim. Quando Deus se afirma diante de Abrão, eu sou Deus Todo-Poderoso, Deus diz para ele, sê perfeito e anda na minha presença. O que Deus exige de nós é que nos mantenhamos retos. Nós sabemos que a perfeição na mentalidade humana é utopia. Nós sabemos que a perfeição é inatingível aqui na terra. Sabemos que não vamos ser perfeitos. Mas quando Deus diz ser perfeito e anda na minha presença, Deus está dizendo, eu sou o alvo. Deus está dizendo, eu sou o padrão. Deus está dizendo, eu sou o foco. Olhe para mim, ande na minha presença, permaneça, não deixe que nada nem ninguém te afaste de mim. Não deixe que as circunstâncias te tirem da minha presença. Continue na minha presença, que assim você vai alcançar a perfeição. Assim você vai atingir o nível e a estatura de varão perfeito, conforme ensina a palavra de Deus. Será que Deus não precisa dizer para cada um de nós nessa tarde ou nessa manhã, ser perfeito e anda na minha presença? Não olha para as adversidades, não olha para as circunstâncias, apenas continua na minha presença. Essa é a minha palavra para meus irmãos que estão se preparando para se batizarem hoje. Sejam perfeitos e andem na presença de Deus. Deus requer de vocês fidelidade. Deus requer de vocês compromisso, comprometimento. Continuem na presença dele. É a única coisa que vocês precisam para vocês terem uma vida triunfante aqui na terra. Continuem na sua presença. Deus diz, eu farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Quando Deus chama Abrão para fazer uma aliança, um acordo, um contrato, só pode ser estabelecido entre duas ou mais pessoas. E, obviamente, que quando nós temos uma aliança, um contrato com alguém, ambas as partes entram com algo nesse contrato. Ambas as partes têm algo a oferecer nesse contrato. Ninguém vai fazer um contrato com alguém no qual a outra pessoa ou a outra parte não oferece nada em troca. Alguém sempre tem que oferecer. E Deus diz, eu faço com você essa aliança. E o que Deus oferece? Deus nos oferece vida nova. Deus nos oferece vida transformada. Deus nos oferece salvação. Deus nos oferece perdão para os nossos pecados. Deus nos oferece a vida eterna com Ele. E a pergunta é, e nós? Em contrapartida, o que nós temos a oferecer a Ele? Se Deus está dizendo que há dele para conosco uma aliança, Ele está dizendo com o que Ele vai entrar nessa aliança, nesse concerto, nesse acordo, nesse contrato. Mas e nós? O que nós vamos oferecer para Deus? E até muitas vezes incompreensível pensar dessa forma, o que nós temos a oferecer a Deus? A sua palavra diz no Salmo 24, que do Senhor é o céu, a terra e toda a sua plenitude. Tudo é dele, tudo pertence a ele. Romanos 11 dele diz que por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Então o que temos a oferecer em troca nesse contrato? A única coisa que temos a oferecer em troca nesse contrato é a nossa vida. É a nossa sinceridade. E por que eu digo a nossa sinceridade? A nossa dedicação. Porque muitas vezes na caminhada nós vamos falhar. Nós vamos errar. Nós vamos pecar. Mas se nós entregamos e oferecemos para Ele a nossa sinceridade, cumpre-se a sua palavra que o justo, ele pode cair 7 vezes, mas das 7 o Senhor o levantará. Sejamos sinceros com Ele. Se você é capaz de fazer algo para Deus, faça. Faça com todo o seu amor, faça com toda a sua fé, faça com toda a sua dedicação. Se você é incapaz de obedecer a algo que Deus estabeleceu para você, chegue diante de Deus e diga, Deus, eu não consegui. Deus, eu falhei.
Deus, eu fracassei. Ofereça para Deus a sua sinceridade. E ofereça a Deus a sua vida. Entregue a sua vida a Ele. Deixe Ele guiar, deixe Ele cuidar da sua vida. Deixe Ele conduzir a sua vida. A aliança, o acordo, o contrato, naturalmente requer de você uma contrapartida. O que você tem a oferecer para Ele? E Deus diz, eu te multiplicarei. Farei de ti uma grande, uma numerosa nação. Eu vou te multiplicar. E a pergunta que eu faço é, se Deus te multiplica hoje, que tipo de ser, que tipo de pessoa Ele está multiplicando? Quando Deus cria Adão com uma missão. Crescei e multiplicai-vos e povoai a terra. Enchei a terra. E Deus nos chama para multiplicarmos também. Porque quando nós somos chamados à presença de Deus, nós somos chamados a fazer discípulos. Jesus disse isso. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que vos tenho ensinado. Deus nos multiplica. Deus nos faz fecundos. Mas se Deus me multiplicar hoje, que tipo de ser Deus está multiplicando? Que tipo de discípulos eu estou fazendo? Que tipo de pessoas que convivem comigo eu estou preparando para o mundo? O que Deus está multiplicando a partir de você? Deus só pode multiplicar em você o que você é. Deus só pode extrair de você e de mim o que nós somos. O que Deus está multiplicando a partir de nós? Quais discípulos nós estamos fazendo? Quais discípulos estão procedendo de nós? Que tipo de pessoas nós estamos formando? Eu tenho falado que a nossa vida prega mais do que as nossas palavras. E não adianta eu estar falando belas palavras para você, palavras de ênfase, palavras de poder, palavras de unção, palavras de efeito, sendo que a minha vida diz aquilo que eu estou dizendo. A minha vida prega mais do que as minhas palavras. Nós somos o exemplo. Há uma frase, se não me falha a memória, ela é atribuída a Billy Graham, onde a frase diz, nós somos as Bíblias que o mundo lê. O que as pessoas estão lendo em nós? Que tipo de discípulos de Cristo nós somos? E que tipo de discípulos nós estamos reproduzindo? Deus nos chama para sermos fecundos, Deus nos chama para fazermos discípulos. E Ele diz, far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti fareis nações, e reis procederão de ti. Quando Deus fala com Abrão, Deus está dizendo, eu vou fazer você fecundo, eu vou fazer de você uma grande nação, e reis procederão de você. Rei nos fala de nobreza, nos fala daquilo que é melhor, nos fala daquilo que é mais excelente. Ou seja, Deus espera extrair de nós sempre o melhor. Deus espera extrair de nós sempre o mais excelente. Mas é isso que temos exalado? O melhor? O mais excelente? Do que nós temos sido fecundos? Do que nós temos produzido? Quando Abrão ouve a voz de Deus, o texto diz que Abrão se prostra diante de Deus. Se submete. Você está ouvindo a voz de Deus nessa manhã. E quando você ouve a voz de Deus, você precisa se prostrar diante dele. Eu não estou dizendo agora para você dobrar o seu joelho na terra que está quente. Mas eu estou dizendo que você precisa dobrar o seu coração diante da sua voz, diante da sua palavra. Se você está ouvindo a voz de Deus nessa manhã, dobre-se diante dessa voz. Dobre-se diante desse Deus. Prostre-se diante dele. É interessante que o texto diz que Deus já estava falando com Abrão e Abrão se prostrou. Mas diz que quando Abrão se prostrou, Deus falou com Abrão. Deus só pode falar conosco quando o nosso coração está prostrado. Deus só pode falar com pessoas de coração humilde. Porque as pessoas de coração humilde estão com o coração aberto para ouvir Deus, para receber Deus. Limpe o seu coração, esvazie o seu coração, para que Deus possa enchê-lo da sua palavra, para que Deus possa enchê-lo da sua presença. Tenha um coração simples, um coração humilde diante de Deus. E assim Deus vai falar com você e você vai compreender perfeitamente o que Deus quer e espera de você.
E Deus diz para Abrão: Abrão não será mais o teu nome, mas Abraão. E eu preciso dizer para vocês, Deus não muda nomes, Deus muda identidade. Nome não significa nada, mas identidade fala da essência do ser. Deus não muda apenas um nome. Quando Deus muda um nome, Deus está mudando uma identidade. Deus está fazendo de uma pessoa uma nova pessoa. Deus está estabelecendo um novo parâmetro de vida para essa pessoa. Deus está dizendo: até hoje você foi isso. A partir de hoje a sua vida muda. A partir de hoje a sua história muda. A partir de hoje você é de fato uma nova pessoa. A partir de hoje você vive uma nova vida na minha presença. Deus não muda nomes. Deus muda identidade. Com Deus você se torna de fato e de verdade uma nova pessoa. E é isso que Deus espera e é isso que Deus requer de cada um de nós. Abraão se prostrou diante de Deus. Abraão ouviu a voz de Deus. Abraão se submeteu a Deus. E Deus cumpriu a sua palavra. Quer que Deus cumpra a sua palavra na sua vida, faça a sua parte. Deus diz: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, entre a tua descendência no decurso das suas gerações. A aliança perpétua será o teu Deus e da tua descendência. E Deus diz também: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Quando Deus diz: quanto a mim, será contigo a tua ou a minha aliança, Deus está dizendo: eu estou estabelecendo um concerto com você, um contrato com você. E a minha parte eu garanto. A minha parte eu garanto para você que eu vou fazer. Então faça a sua. Continue fazendo a sua. E eu tenho certeza que esse contrato, essa aliança, será um contrato de sucesso para a glória de Deus. Amém? Que Deus possa guardar, semear a sua palavra nos nossos corações, que possamos compreender que Deus sempre nos chama a uma vida nova, a uma vida transformada, a uma vida diferente. Há uma máxima defendida e serve de lema para a igreja reformada, que é: igreja reformada sempre se reformando. Nós nunca chegamos no ponto, nós sempre temos a melhorar. Nós sempre temos um nível novo a atingir, a alcançar na presença de Deus. Então reforme-se sempre, cresça sempre na presença de Deus, porque você vai atingir o nível que Deus estabelece para você, em nome de Jesus. Vocês prometem, como membros desta igreja, serem fiéis nos dízimos e nas ofertas, sujeitarem-se à liderança espiritual no temor do Senhor, na disciplina da igreja e ao ensinamento e orientação, enquanto forem fiéis às Escrituras Sagradas? Mediante a vossa manifestação pública de fé, a vossa confissão e afirmação de fé diante da comunidade cristã, vocês estão aptos agora a descerem as águas batismais e a partir de hoje vocês se tornam membros oficiais da comunidade cristã Refidim. E como membros da comunidade cristã Refidim, vocês passam a gozar de todos os direitos e deveres que são predicados de cada membro dessa igreja. Como membros dessa igreja, vocês têm a autoridade, o direito a exercerem cargos, a ocupar funções e a desenvolver tarefas dentro da igreja. Vocês têm o direito e o dever de sustentarem a igreja com dízimos e ofertas, mas acima de tudo com a vossa contribuição pessoal, com o vosso serviço, com o vosso trabalho, com o vosso testemunho, com a vossa vida. Vocês têm, com essa igreja, essa responsabilidade, que é também um direito nosso e é também um privilégio. Mostrar para o mundo que nós somos cristãos, mostrar para o mundo que nós pertencemos a Cristo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Soberano, eterno e grandioso Deus, graças te damos, ó Deus santo e Deus fiel, por esta manhã preciosa que temos na companhia dos nossos irmãos, os quais, ó Deus, optaram por descerem as águas batismais. Estão, ó Deus, nesta hora se preparando para assumir, ó Deus, a sua posição diante da comunidade cristã Refidim. Mas, porém, entretanto, o seu compromisso e a sua responsabilidade é ainda maior,
Porque o compromisso não é com uma entidade religiosa, não é com uma denominação, mas é com o reino de Deus, é com o Senhor. Essa aliança e esse compromisso feito hoje é com o Senhor. E eu sei, ó Deus Santo e Deus fiel, que nós, como seres humanos, sempre, ó Deus, temos a possibilidade de pecar, de falhar. Mas eu te peço que o teu Espírito Santo seja o consolador e o sustentador dos teus filhos, ó Pai. Que o teu Santo Espírito esteja conduzindo-os, ó Deus, nessa caminhada, para que possam, em nome de Jesus, permanecerem firmes, fiéis, e que possam permanecer na tua igreja, ó Deus, até o dia do encontro com o Senhor, seja por ocasião da nossa morte, ou seja por ocasião do arrebatamento da tua santa igreja, mas que possamos permanecer firmes na tua presença, ó Pai. E dizemos, nesta manhã, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós almejamos o dia de nos encontrarmos contigo, por isso damos esse passo de fé, por isso nos posicionamos diante de Ti e por isso nos comprometemos a viver a nossa vida dedicada a Ti. Então nos abençoe e nos fortalece, ó Deus. Nos guia e nos conduz para a glória do Teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.